plan on the weekend. Even if our clothes are fading, they'll always look new on you. Even when the times are changing, nothing's gonna change my view on you. You know we got love worth saving. Coming, even if our clothes are fading, they'll always look new on you. Even when the times are changing, nothing's gonna change my view on you.
Duda, você está tão linda. Meu Deus, que grande dia. João, você está tão abençoado. É uma alegria estar aqui nessa noite. Amém? Meu nome é Rodrigo Saldanha, sou casado com a Keila. E nós temos 3 filhos, Aline, Tiago, Lucas, casados há 20 anos com a mesma esposa, para a graça de Deus. Amém? E eu gostaria nessa noite de estar compartilhando com vocês uma palavra, uma meditação para o nosso coração, que está nos Salmos 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão penosamente que granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche delas a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Feche seus olhos um instante. Deus, essa é a tua palavra, fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eduarda e João e Eduardo, o grande dia chegou. Os gabinetes cessam aqui, amém? As mensagens de WhatsApp e de conselhos, eu quero dizer que, na verdade, os gabinetes talvez não cessarão. Porque vocês começam somente uma nova carreira. Pode respirar, João. Você deixa, hoje, João e Duda, de ser namorado somente, de noivo somente, mas para trilharem uma nova carreira. Uma carreira de aprendiz, de marido e de esposa. Nem sempre uma pessoa não é um bom marido, nem sempre uma pessoa não é uma boa esposa, não porque ele escolhe ser assim. Muitas vezes, a pessoa ela não é um bom marido ou não é uma boa esposa por ignorância. Porque, às vezes, por repetir aquilo que aprendeu dos pais, aquilo que ele viu no dado crescimento da sua vida, aquilo que ele aprendeu no seu lar. A Bíblia vai relatar sobre um homem chamado Nabal, que era um homem impetuoso, um homem duro e que não era um bom marido. E por um certo momento, Nabal, marido de Abigail, se não fosse a sabedoria da sua esposa, toda a família seria destruída. Nós também conhecemos a história de uma péssima esposa, Eva, esposa de Adão. Porque Eva, ela por certo momento, ela dá conversa à serpente. E ela leva o seu marido a cair, a tropeçar. E até hoje, toda a humanidade sofre consequências da sua insensatez, do seu erro. Então, a carreira de ser marido, de ser aprendiz de esposa, é algo que é muito lindo, porque o pior professor e o pior aluno são aqueles que se acham saber tudo. O pior são aqueles que se acham que não precisam mais aprender. Mas nessa noite eu gostaria de compartilhar 3 coisas que são muito importantes e que fazem parte do casamento que estão situados nesses salmos, que é segurança, prosperidade
e fecundidade. 3 coisas que se fazem necessário para um casamento abençoado. No verso de número 1 diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uma coisa, João, eu queria te dizer. O ciúme no casamento é algo que adoece. O ciúme é algo que é gerado por insegurança e por medo. E que isso não seja algo no casamento de vocês. Se o Senhor não guardar a casa de vocês, em vão vigia a sentinela. Por mais, João, que você possa estar próximo a Duda de você, e vai ter momentos que vocês estarão longe um dos outros. Mas a confiança sua tem que ser no Senhor. A fidelidade da Duda se dará pela sua confiança no Senhor. A fidelidade do João, Duda, se dará pela confiança, em primeiro lugar, no Senhor. A segurança física também se dará em segurança no Senhor. Eu lembro que quando eu me casei, eu viajava. E eu ficava durante toda a semana fora. Eu viajava de segunda a sexta-feira. E durante os 3 primeiros anos, nós morávamos num sítio. E nesse sítio não tinha vizinhos nem da direita, nem na esquerda, nem na frente, nem atrás. E a minha esposa passava de segunda a sexta, nós tínhamos um caseiro naquela casa. E eu lembro que certa vez eu cheguei de viagem, e quando eu cheguei na garagem eu tomei um susto, porque estava tudo sujo de sangue. E eu fui entrando para dentro de casa e tinha uma trilha de sangue. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que será que aconteceu? Eu gritei, Keila! E ela respondeu, oi, amor. E ela saiu, eu falei, amor, que sangue que é esse? No caminho aqui. E ela disse para mim, falou assim, olha, amor, pareceu um gato do mato aqui. E eu bati o pé para ele umas 2 vezes para esse gato ir embora, ele não foi embora, e eu sapequei tiro nele. Então, Duda, eu quero dizer que a segurança, tanto moral quanto física, no casamento, ela tem que vir do Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Segunda coisa, prosperidade. Inútil será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeasse. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Esse é o Salmos da minha esposa. Ela ama dormir. E ela falou, Deus me ama tanto que ele me dá enquanto eu durmo. João, você pode trabalhar 2 turnos, 3 turnos, se não houver a bênção do Senhor, de nada irá valer. A bênção do Senhor é o que faz a diferença. Não é o muito trabalho. Eu sei que quando você se esforça, quando você trabalha honestamente, e está escrito aqui no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás e feliz serás, e tudo te irá bem. Mas não é pelo muito trabalhar, mas sim pela bênção do Senhor. É sim isso que irá fazer toda a diferença. E por final, a terceira coisa que eu gostaria de falar, que é sobre a fecundidade. Herança do Senhor são os filhos do ventre, seu galardão. Muitas pessoas pensam que filho é uma cruz. Não, a Bíblia fala que filho é uma recompensa. Filho é galardão. Fala assim comigo, João e Duda. Um é bom, 2 é maravilhoso, 3 é o céu.
A Bíblia fala que muitos filhos é bênção do Senhor. No verso de número 4 vai dizer assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, e não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, João, eu quero desejar que vocês tenham muitos filhos, não somente poucos filhos. E não somente filhos biológicos, mas filhos espirituais. Que a geração de vocês seja poderosa aqui nessa terra. Que Deus dê muitos filhos para vocês. Assim como eu fico vendo a Aline, o Tiago e o Lucas, eu quero desejar a vocês que a sua família seja poderosa nessa terra. Que vocês tenham filhos lindos como vocês são. Cara da Duda, de preferência. E eu gostaria, nessa noite, de profetizar o Salmo 128 na vida de vocês. Eu gostaria que todos os convidados ficassem de pé nessa hora e pudessem estender as mãos. Somente aqueles que amam a Eduarda e o Pedro. O João Pedro. Amém? Vocês podem estender as mãos para cá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e paz sobre Israel. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? E se você... Esse aí é dos meus. Esse é do sapatinho de fogo pentecostal. Está selado esse salmo sobre a vida de vocês. Vocês serão um exemplo e motivo de orgulho para muitas vidas. É um dia de festa, não somente aqui, mas festa no céu. E eu quero agradecer a Deus por essa celebração, por essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós selamos tudo aquilo que foi ministrado sobre a vida dos teus filhos. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada situação de aprendizado como namorados, como noivos. E agora, Senhor, aprendizes não mais de noivos, mas de esposa e de marido. Coloque no coração deles, Senhor, essa vontade, o desejo de ser cada dia melhores como esposa e como marido. E eu abençoo a vida de vocês com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vocês podem dar um aplauso ao Senhor Jesus? Pode? Nós estamos situados na Avenida dos Engenheiros, 1346, onde o João e a Duda são as minhas ovelhinhas queridas. Fique aí o convite para que vocês possam estar conosco. E pode entrar as alianças.
Esse balão que entrou representa a avó do João. Ela faleceu um ano passado e essa foi uma homenagem a ela, em gratidão a tudo que ela fez pelo João. Amém? E eu estou aqui para falar de aliança. Eu tenho aqui nas minhas mãos a aliança do João e da Eduarda. Aliança. Por que a gente fala de aliança? Eu tenho aqui na minha mão a minha aliança. Quando eu me casei, coloquei em qualquer lugar do mundo que eu for. Não estou falando de Belo Horizonte, estou falando do mundo. As pessoas vão saber que eu tenho alguém esperando por mim em casa. Vão saber que tem alguém que vai estar lá por mim. Então esse é um significado da aliança. Aliança material, que é esse ouro, que a gente funde, faz o tamanho dos nossos dedos, para a gente colocar, para mostrar para os outros. Olha, eu tenho compromisso. Porque no dicionário a aliança diz compromisso, diz pacto, diz união com alguém. Então são vários nomes. Mas eu quero deixar umas palavras bem rápidas. Aliança na Bíblia. Isso que é o importante. Exemplos de aliança. A primeira, logo no começo da Bíblia, o pastor até citou a Eva, foi o primeiro casamento, a primeira aliança, em que teve algumas coisas erradas. A gente paga pelo preço até hoje. Mas eu pego alguns exemplos de quê? Para o homem, nessa aliança, ele quebrou a aliança principal que foi com Deus. Essa é a primordial, essa eu aconselho vocês nunca a fazerem. Mas eu pego o exemplo de Adão, em que numa situação ali, ele pegou e acompanhou Eva. Ele podia falar, olha, vai você, eu não vou. Mas ele foi homem e acompanhou a esposa. E eu pego a Eva, que não falou nada para Adão. Então esse é um conselho que eu dou para vocês. Comunhão. Tenham comunhão um com o outro. Essa é a principal parte de uma aliança. Comunhão. Sejam Eva, conversar com Adão, e Adão, proteja a Eva. Amém? Nessa caminhada. E para a segunda aliança, e é a principal, que eu acho interessante, já no Novo Testamento, no começo, primeiro milagre de Jesus, quando ele vai naquele casamento, e eu acho lindo, porque o casamento já começa com um problema sério, e Jesus resolve. Então essa aliança com Jesus, também vocês não podem largar. Eles têm que estar no seu casamento todo o tempo, para resolver os problemas, aqueles mais difíceis, enquanto vocês estiverem ali em situações que vai aparecer, porque eu não conheço um casamento perfeito. Existe homem e mulher dispostos a melhorar a cada dia. Essa é a verdadeira aliança. Não desistir. Sempre lutar. Sempre batalhar, sempre caminhar juntos, dia a dia. É isso que vai nos tornar melhores a cada dia. Amém? Que isso seja um pouquinho para cada um de nós uma esperança, no nosso casamento, uma aliança perfeita. Amém? Vocês vão fazer os votos? Era para ter escrito aqui, mas não coube, não. Então vamos lá. Meus votos não são apenas para a Duda. Meus votos também é para Deus por tudo e testificar a transformação dele na minha vida e na dela. Para quem confia de verdade em Jesus, a vitória é certa. Gravem essa frase. Quem diria, hein, que do colégio Abigar seria para a vida.
Lembro como se fosse ontem, seu desespero ao me ver, chegando na sala de aula no primeiro dia. Já bateu o olho e disse, nossa senhora, que trem lindo. Desse dia em diante não saiu mais do meu pé. Muitos dias se passaram e eu não fiz nada, até que chegou em mim e deixou um bilhete. Tem atitude, please. Aí não teve jeito. Tive que fazer o para casa e a nossa história começou. A partir desse momento até hoje já se passaram quase 10 anos. 10 anos que foram de muitas felicidades, aprendizados, momentos tristes, sorrisos, choro, paz, discussões e tudo que um relacionamento normal tem. Passamos por muitas dificuldades, pelo fator principal, ser a idade. A imaturidade atingiu a gente de tal maneira e tinha deixado marcas até pouco tempo. Nosso relacionamento foi bem conturbado em uma fase e tudo piorou quando ela entrou para a igreja e se batizou por volta de 2018. Satanás tinha um plano para nós, que esse dia aqui não chegasse, mas nós derrotamos eles com a força do nosso Deus. Tudo de ruim que o casal poderia passar, nós passamos. Foi difícil demais e a Duda não suportou e terminou comigo, com razão. Eu perdi o rumo da vida e pensei, e agora, o que eu faço? Já tinha uns 5 anos juntos e eu desaprendi a viver sozinho. Ficamos quase 50 dias terminados e todas as pessoas à nossa volta estavam fazendo de tudo para a gente voltar. E acabou que voltamos, mas nada ia bem do mesmo jeito. Quando foi ao final de 2019, ela começou a ser usada demais na minha vida para eu me converter. Foi algo sobrenatural que aconteceu e que eu nunca tinha vivido. Só eu e ela que sabemos como que foi. Foi quando eu decidi me batizar. Antes disso, de me entregar para Jesus e batizar, eu sentia que deveria liberar toda coisa do passado para ela e de me abrir de verdade. A Bíblia fala que quem confessa seus pecados merece ser perdoado. Foi então que eu falei e ela terminou mais uma vez. Mas eu não disse lá no começo que confia no Senhor, a vitória é certa? Então, fiz o meu dever de confiar e Deus trouxe ela de volta para mim. Eu achei que jamais ficaríamos juntos novamente, mas Deus foi tão bom que preparou tudo para a gente chegar até aqui. Foi então que me entreguei no altar, batizei e tudo ficou diferente e mais leve. Nós melhoramos a água para o vinho, falando a mesma língua na relação e com atitudes parecidas. Iniquidade havia acabado entre nós, graças a Deus. E após isso, nós decidimos nos casar, eu pedi ela em casamento, ela aceitou e começamos a fechar os contratos da nossa festa e fazer todo o planejamento. Eduarda foi o ponto crucial de tudo isso acontecer. Esteve comigo nos piores e melhores momentos da minha vida. Suportou muita coisa, fez vista grossa e permaneceu firme ao meu lado e sempre colocando Deus na frente. Sou grato demais pela sua vida e privilegiado de dividir ela com você. Você me ensina e motiva a ser uma pessoa melhor todos os dias. Me ajuda com meus defeitos e ainda consegue me amar apesar deles. Te agradeço por tudo isso e por toda a nossa história. Obrigado, Deus, por colocar um ser tão especial na minha vida. Nossa história só está começando e a partir de hoje estamos escrevendo ela da forma certa, sob a bênção do nosso Pai. Não prometo conseguir te dar o mundo, não, mas prometo lutar para te dar. Sua felicidade agora será a minha felicidade. Vou te proteger, vou te amar, te dar filhos daqui uns 20 anos. E ser seu principal porto seguro abaixo de Deus. Conte comigo para o que der e vier. Somos eu e você agora, até o fim da vida. Nenhum mal te alcançará enquanto eu respirar. Faço parte da família da Lipe de Melo, vulgo Speaking Blinders. Provérbios 18, 22. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Eu te amo muito, meu amor. Os meus votos não ficaram tão bonitinhos assim. Meu amor, é até difícil escrever sobre você e sobre nós em poucas palavras, depois de tantos anos de história. Nós passamos por muitas coisas até chegar aqui, mas eu não poderia deixar de dizer o quanto eu sou grata a Deus por ter você na minha vida. Eu pude acompanhar muitas de suas fases e vi você se tornar um homem íntegro, trabalhador, responsável e forte. Eu que conheço a sua história sei o quanto você precisou
lutar batalhas, mesmo com medos e mesmo com tantas inseguranças. E mesmo assim você venceu. Todas elas. Se todos conhecessem um pouquinho disso tudo, também entenderiam como você é uma fortaleza e eu te admiro demais. Quero que saiba que eu vou estar sempre aqui para o que você precisar. Eu quero me tornar o seu lar. Quero que você entenda de todo o coração que sempre vai poder contar comigo e que eu sempre vou dar o meu máximo para te fazer feliz. Quando eu te vi pela primeira vez, já decidi que você seria meu e você sabe disso. Precisei escrever no seu caderno, no intervalo da aula, que você precisava tomar uma atitude. E foi aí que tudo começou. E o seu dar ainda pegou a gente no pulo. Foi a partir daí que nossa história começou a ser escrita. E eu entendi que seria eu e você para sempre, até a volta de Jesus. O Senhor nos encontrou e nos preparou para esse dia. Só nós sabemos tudo que passamos para chegar até aqui. E também quero que você saiba que eu orei... Que eu orei pela sua vida incansavelmente e continuo orando todos os dias. Você faz meus dias mais bonitos e eu sinto que eu tenho alguém que não vai me desamparar. Eu te amo do fundo do meu coração. Você é uma pessoa incrível e tem um coração enorme. E eu preciso repetir aquela frase que eu sempre te falo desde o início. Não existe Eduarda sem João Pedro. Eu, João, recebo a ti como minha legítima esposa e prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Eu, Eduarda, recebo a ti, João, como meu legítimo esposo. Prometo ser fiel a ti, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Amém? Eu sei que é muita coisa acontecendo, mas nos dias da adversidade, lembre desse momento. Isso te fortalece, ajuda a combater. Amém? Porque vocês vão ser fortes nessa terra. Então, lembre-se sempre desses dias. Queria que vocês se ajoelhassem, queria que os pais viessem à frente, estendessem as mãos, que a gente vai fazer uma oração. Dá para ajoelhar? Ô Pai, estão aqui teus filhos que trocaram aliança, fizeram aqui, ó Pai, propósito de amor eterno um para o outro e para com o Senhor, diante de Ti, uma aliança eterna. Eles prometeram ser fiel, prometeram amar um ao outro, prometeram te amar em primeiro lugar. Isso é o principal. Por isso está aqui os pais, ó Pai, abençoando os filhos aqui, Senhor, que uma nova geração venha estar nascendo, ó Pai, forte nessa terra. Por isso nós o abençoamos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar de frente um para o outro. Esse é o momento que todos aguardam. João, a Duda é um presente de Deus para você. Só que esse presente você só vai poder desembrulhar mais tarde. Por enquanto, é só o beijo que todos aguardam. Amém? Pode beijar a noiva.